Assuntos como internet das coisas ou inteligência artificial deixaram de ser coisa de nicho, né? Fazem parte do nosso dia a dia. Por exemplo, aquele ar-condicionado que a gente controla pelo celular para chegar em casa e estar fresquinho é a internet das coisas. Esse vídeo que você está assistindo utiliza um filtro gerado por inteligência artificial para reduzir um pouquinho o barulho extremo das motos e caminhões que estão passando a alguns metros aqui da gente. Agora, como é que esse tipo de conversa afeta os carros que ainda vão chegar no nosso mercado? Se antes a gente falava em arquitetura e plataforma para se referir a características construtivas do veículo, parte de metalurgia, monobloco, hoje em dia a arquitetura eletroeletrônica possui um peso gigantesco no desenvolvimento do veículo, porque são tantos sistemas 100% autônomos ou parcialmente autônomos, 100% elétricos ou parcialmente elétricos, quando a gente está falando da parte de motor e transmissão, que muitas vezes o câmbio inclusive é dispensado do sistema. A gente tem um volume tão grande de dados que são colhidos, processados, gerenciados e até atualizados e intercambiados via nuvem, que o software hoje em dia passa a definir o próprio veículo. E a Continental é muito mais do que uma fábrica de pneus premium. Algumas pessoas sabem que ela fabrica componentes como correias flexíveis de freios, tambores de freios, radares e sensores. Agora, o que muita gente não sabe é que a Continental é um dos braços tecnológicos mais significativos e avançados e relevantes da indústria automotiva. Por exemplo, sabe aquela tecnologia do capô transparente que viralizou na internet faz uns 10 anos, que a Land Rover começou a utilizar, que permitia você enxergar o terreno à frente, mesmo numa transposição, numa descida de rampa acidentada, onde você não conseguia ver nada além do céu e do capô, que também permitiu o desenvolvimento daquele sistema onde você vê o carro visto de cima, com imagem projetada 360 graus em volta dele, facilitando muito manobras de estacionamento? Tudo isso a gente está falando de desenvolvimentos tecnológicos da Continental Engineering Services. Mas tem muito mais. A Continental desenvolveu uma enormidade das soluções do famoso ADAS, que são os sistemas avançados de assistência motorista, que reduziram tanto o volume de acidentes de pequenas, médias e grandes proporções e salvaram muitas vidas, não só de motoristas e ocupantes de dentro do veículo, mas de todo o ecossistema do trânsito. Estou falando de pedestres, ciclistas, motociclistas e ocupantes de outros veículos. Alguns exemplos de ADAS para vocês: sistema de frenagem emergencial semi-autônoma, aquela que detecta quando você não teve uma reação e realiza uma frenagem até a parada completa do veículo na menor distância possível, que também vai prevenir no caso de um motorista cruzar na sua frente sem avisar. O sistema evoluiu ao ponto de te ajudar no caso de uma manobra quando você está saindo de ré em uma vaga em T, como aquelas de shopping centers. Muita gente sai distraído e esse sistema previne tanto o acidente para quem está saindo da vaga, quanto para quem está atravessando no momento que aquele carro está saindo da vaga. Tudo isso, pessoal, eram sistemas que eram exclusivos a carros caríssimos e hoje em dia, olha só como a gente está. Tudo isso que você via só em carros exclusivos de altíssimo valor, hoje em dia está presente em veículos intermediários e mesmo em alguns modelos de entrada. Todos os desenvolvimentos tecnológicos da Continental, que atende a praticamente todas as marcas automotivas. Isso significa que quando a gente está falando do futuro do automóvel, a Continental possui uma enorme responsabilidade, porque ela vai desenvolver muitas tecnologias que estão chegando hoje e que ainda vão chegar no mercado. Por exemplo, essas tecnologias precisam ser absolutamente confiáveis. Elas precisam ser acessíveis justamente para você não impactar muito o custo do veículo. E mais do que isso, elas precisam ser modulares, com cada vez menos interdependência entre o hardware, né, que é a parte do equipamento eletroeletrônico, e o software, que é o programa. Por exemplo, um iPhone 8 e um 12 ou 13 podem utilizar o mesmo software, o mesmo programa, né, o mesmo iOS. Parece simples quando a gente para pensar, mas no universo do automóvel não é bem assim. Cada geração gera uma nova arquitetura eletroeletrônica e de software, o que encarece muito, deixa o desenvolvimento longo. A coisa é tão absurda que, na verdade, mesmo dentro de uma mesma geração de modelos, dependendo do modelo, você vai ter uma arquitetura eletroeletrônica completamente diferente. Isso encarece muito o preço do veículo. Agora, falando de exemplos práticos, Virtual Smart
Cockpit é o nome de uma dessas plataformas de tecnologia modular que a Continental está introduzindo no mercado, que vai baixar muito o custo de desenvolvimento e o prazo de desenvolvimento também. Utiliza um computador de alta performance, mas ao mesmo tempo acessível, permite até 3 telas simultâneas e 5 câmeras. Agora, além de tudo isso, é um sistema que é operacionalizado pela inteligência artificial do Google, o que leva a experiência dos comandos de voz para um outro nível. Você que tem um carro premium sabe o quão é frustrante a experiência de utilizar um comando de voz. Você tem que cantar exatamente do jeito que o computador foi programado para ouvir. Se você falar um comando de um jeitinho um pouco diferente ou com a escolha errada de palavras, que qualquer pessoa entenderia, mas o computador não entende e isso frustra a experiência de uso desse sistema de comando de voz. Agora, você pode perguntar, pelo posto de gasolina com o melhor preço na região do Shopping Center X que você vai visitar no final do dia. Você pode, por exemplo, pedir para o navegador, para o GPS, fazer uma rota diferente naquele horário que você acha que é mais perigoso perto daquele bairro, dentre outras recomendações, até mesmo de programas ou de funções do veículo, com contextos muito mais ricos e complexos, mas o mais importante, feito da forma verbal, com o máximo de naturalidade possível. Só que a gente não está falando só de uma interação com o sistema multimídia, não. É uma arquitetura modular. Então, esse mesmo sistema gerencia o sistema de arrefecimento das baterias, se a gente estiver falando de um veículo elétrico, vai comandar todo o sistema de ADAS, aquelas assistências avançadas ao motorista que a gente acabou de falar, e também permite o recebimento de não só atualizações de sistema via nuvem, mas também a incorporação de novas funções no sistema. Veículos como da Volkswagen, o ID. Buzz, ID.3, ID.4, BMW iX e o Mustang Mach-E já utilizam essa plataforma modular da Continental e alguns desses sistemas. Olhando para frente, essa plataforma modular tecnológica vai permitir a chegada de novas tecnologias, como por exemplo o sistema de reconhecimento facial para prevenir roubos e fraudes e a incorporação do sistema de realidade aumentada no para-brisa, que a Continental vai introduzir no mercado num futuro muito próximo. Com ele, você não vai mais precisar ficar olhando para a tela do sistema multimídia para saber qual é a próxima esquina que você tem que virar no sistema de navegação. A seta vai estar projetada em cima do asfalto para você saber exatamente qual é a curva que você tem que fazer, qual faixa você tem que utilizar. Isso vai ajudar muito a segurança no trânsito. Quantas vezes a gente já não viu aquelas pessoas fazendo mudanças bruscas porque descobriu que a entrada que é a correta, na verdade, está ali em cima e quase passando. Ao mesmo tempo, a Continental tem uma preocupação muito grande com a segurança e volume de distrações que o motorista pode receber. Então, esses sistemas passam por validações muito intensas e vão passar ao motorista basicamente tudo o que é fundamental. Não só, por exemplo, informações de navegação, mas pode destacar, por exemplo, uma seta ou um highlight em volta de um pedestre numa rua escura ou mesmo um ciclista. Com tudo isso, a segurança no trânsito melhora muito. Vocês perceberam o quanto a Continental entende de carro? Não só na parte de pneumáticos e não só na parte de sistemas, ela enxerga o veículo com todos os seus sistemas de uma forma muito mais macro. E é com todo esse conhecimento que ela consegue voltar para o básico, e eu uso aspas aqui porque pneus são extremamente complexos, na verdade é um dos componentes mais complexos de um veículo, e ela utiliza todo esse conhecimento para produzir pneus cada vez mais avançados, seguros e com performance cada vez melhor. Então mesmo a gente que dirige um carro mais antiguinho, que não tem nenhum desses recursos, acaba colhendo um pouquinho de todo esse conhecimento que a Continental acumula a respeito dessa coisa fascinante que é o automóvel.